Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e versículo 3. A você que está conosco, seja muito bem-vindo a este lugar. Nós somos a Terceira Igreja Batista de São Mateus. A nossa visão enquanto igreja é ser um lugar de esperança. Nós fazemos questão de que você saiba quem nós somos. Aqui nós temos a preocupação de não permitir que você entre no ônibus errado. Às vezes as pessoas começam a frequentar uma igreja, gostam do estilo de culto e acham que conhecem a igreja, mas só conhecem a igreja no momento da celebração. Eu quero apresentar a você os nossos valores. Aliás, você que está conosco deve ter recebido um folder que fala acerca dos nossos valores, quem nós somos. Então, quero dizer para você que nós somos a Terceira Igreja Batista de São Mateus. A nossa visão enquanto igreja é ser um lugar de esperança para você. E a nossa missão enquanto igreja é exaltar ao Senhor e ajudar você a evangelizar pessoas. E nós desejamos ser uma igreja para quem não gosta de igreja e uma igreja para aquelas pessoas de quem a igreja não gosta. Nós não queremos ser uma igreja elitizada, no que diz respeito a procurar apenas aqueles que possuem o status quo, o topo da pirâmide social. Nós queremos fazer aquilo que Jesus faz. A Bíblia diz que Jesus, enquanto permaneceu pregando o Evangelho, ele sempre esteve no meio de pessoas que precisavam ser resgatadas pela graça. E nós queremos ser esse expediente enquanto igreja, a fim de que você seja resgatado pela graça do Senhor. Sinta-se muito bem entre nós. Essa mesma celebração acontece às quintas-feiras, 7h30 da noite. E eu quero encorajar você a fazer da Terceira Igreja um hábito na sua vida. Venha para cá às quintas-feiras, venha para cá aos domingos, e será muito bom receber vocês. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da veste do Senhor enchia todo o templo. Acima do Senhor estavam serafins. Cada um serafim tinha 6 asas, e com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E os serafins proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Eu queria levar você nessa noite a ter uma visão correta acerca de Deus. Por que isso? Porque eu penso que uma das grandes críticas que a igreja evangélica recebe hoje é justamente acerca da visão que alguns evangélicos apresentam a respeito de Deus. Certo dia eu estava lendo uma matéria, um artigo muito interessante, posso enviar para os irmãos por e-mail, onde um pastor dizia acerca do evangelho dos evangélicos. Eu tive o privilégio de conhecer um homem em que escreveu um livro cujo título é Crise de Integridade, um americano, e ele dizia algo interessante. Ele dizia que o grande problema é que nós evangélicos pintamos um Deus tão diferente do evangelho, ao ponto de levar as pessoas que não conhecem a Deus a pensar que esse evangelho de Deus é do tamanho dos evangélicos. Ou seja, um dos grandes problemas nossos enquanto igreja é na visão que temos acerca de Deus, muitas vezes uma visão equivocada. É um Deus construído sobre, ou acima, ou em cima de uma base, de uma justiça falida. É um Deus construído em cima de princípios legalistas, de princípios superficiais, artificiais, que não produzem vida. E quando eu olho para esse texto, o profeta Isaías, ele nos leva a ter uma visão correta acerca de Deus. Você que deseja ter uma visão correta acerca de Deus, diga amém. Primeiro lugar, a Bíblia diz que no versículo 1 que esse Senhor, que foi visto pelo profeta, é um Senhor que está assentado num trono alto e exaltado. Assim começa o versículo, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, diz o profeta: eu vi o Senhor. Eu não vi um Senhor. O artigo utilizado no texto não é um artigo indefinido, é um artigo definido, masculino, ou seja, eu vi o Senhor.
E esse Senhor que eu vi estava sentado no alto e sublime trono. Se você deseja ter uma visão correta acerca de Deus, o primeiro ponto que você precisa se posicionar é saber que esse Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, o Deus que nos salva, que nos cura, que nos liberta, o Deus que nos resgata, o Deus que não nos permite permanecer aprisionado, esse Deus que está presente na celebração da terceira igreja, esse Deus é um Deus que está sentado num alto e sublime trono. Diga glória a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus está sentado num alto e sublime trono, a primeira característica que eu vejo acerca desse Deus é que Ele é um Deus soberano. Deus é soberano. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Aliás, antigamente cantava-se um louvor que dizia, né? Nosso Deus é soberano, Ele reina. Ó, é antigo. Nós falamos acerca da soberania de Deus. Aliás, em nossas orações nós exaltamos a soberania de Deus. Mas será que você sabe o que significa crer num Deus soberano? O que significa crer num Deus soberano? Segundo a própria definição da palavra, e a gente não precisa do hebraico, do grego, do latim, do inglês, nada. A própria definição da palavra é: soberania refere-se a alguém que não conhece nenhum outro poder superior. Deus é soberano porque não existe poder superior ao dele. Deus é soberano porque Ele está sentado num alto e sublime trono, e o trono de Deus é inatingível, ninguém pode tirá-lo do lugar onde Ele está. Isso é crer num Deus soberano. Ser soberano, segundo a própria definição da palavra, é ser alguém que exerce uma autoridade suprema, é exercer supremacia. A soberania de Deus, irmãos, não é um mero evento na história. A soberania de Deus é uma característica do próprio Deus. Deus é um Deus soberano porque Ele está sentado num alto e sublime trono. Isaías diz isso. Agora, o problema é que a gente não lida muito bem com essa soberania de Deus. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que dizem assim: se Deus é soberano, por que em determinado momento as coisas não acontecem na minha vida da forma como eu desejo? Eu entreguei para Deus, eu criei em Deus, eu acreditei em Deus, eu confiei em Deus. Se Ele é soberano, por que as coisas não acontecem? Em primeiro lugar, porque a soberania de Deus nem sempre opera em linha reta. Quem tem ouvidos, ouça. A soberania de Deus nem sempre opera em linha reta, nem sempre é resultado da lógica humana, nem sempre o enredo que eu e você traçamos para a nossa vida sairá como planejamos. Nem sempre a soberania de Deus liga o ponto A ao ponto B no gráfico que nós estipulamos. A soberania de Deus nem sempre opera em linha reta. Você não pode ficar aborrecido quando Deus não agir da forma como você esperava. Você não pode ficar entristecido se as coisas não acontecerem como subproduto das suas vontades, vontade do seu coração, não. Fique tranquilo. Deus é soberano. E por ser soberano, Ele sabe o que Ele está fazendo mesmo quando você não está entendendo. A soberania de Deus não opera em linha reta, porque se operasse, o texto de Êxodo 13, a partir do versículo 17, seria modificado. A Bíblia diz que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus levanta Moisés e diz: Moisés, vai até Faraó, diga a Faraó para libertar o meu povo, para que o meu povo preste culto no deserto. Eu preciso receber culto do povo, eu quero receber culto desse povo. Vai lá e diga para Faraó. A Bíblia diz que houve um processo depois das 10 pragas, o povo sai do jugo egípcio, o povo sai da escravidão do Egito, o povo agora começa a caminhar. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou o povo pela reta da terra dos filisteus, embora aquele caminho fosse o caminho mais curto, porque Deus disse: se eu levá-los por esse caminho mais curto, eles irão se defrontar com a guerra, irão se arrepender e irão voltar para o Egito. A soberania de Deus nem sempre opera em linha reta. Ao invés de Deus levar pela lógica, ao invés de Deus caminhar, levar o povo pelo caminho mais curto, dizem aqueles que estudaram a geografia bíblica que o povo ficou aqui assim, ó. Porque a soberania de Deus não opera em linha reta. Agora tem o seguinte:
Deus levou o povo pelo caminho mais longo. Ok? Ok. Deus deixou de ser soberano? Não. Por quê? Porque mesmo quando apareceram feras, mesmo quando apareceram escorpiões, a Bíblia diz que durante 40 anos que o povo permaneceu caminhando naquele deserto, nenhuma praga se aproximou do povo. A Bíblia diz que quando o povo entrou naquele deserto, uma coluna de nuvem estava sobre o povo, uma coluna de fogo estava sobre o povo, de sorte que os egípcios nunca conseguiram se aproximar do povo. A soberania de Deus não opera em linha reta. Fica tranquilo. Ainda que as coisas não aconteçam como planejado na sua vida, Deus é soberano, Ele sabe o que está fazendo. Você pode não estar entendendo, mas Ele é soberano. A soberania de Deus é inquestionável, aliás, é imutável. Ela não pode ser retirada do próprio Deus. Quer outro exemplo? Vou te dar. História de José. Quer uma soberania que não caminha em linha reta, se manifestando mais do que se manifesta na história de José? Irmãos, o cara é vendido para os ismaelitas de Midian. Agora Potifar compra José naquele mercado de escravos. Olha, é uma desgraça atrás da outra desgraça. Primeiro é vendido pelos irmãos. Depois ele é comprado por Potifar. Diz a Bíblia que enquanto servia Potifar, a mulher de Potifar o assediou. Se fosse alguns crentes de hoje, ia cair para dentro. Mas José não, José era santo. José saiu fora. Se fosse alguns crentes de hoje, de maneira nenhuma lançarei fora. Tem alguns assim. Rapaz, você está doido? Você fez isso? Não, pastor, a Bíblia diz que aquilo que vier a mim, de maneira nenhuma eu posso lançar fora. Cuidado com isso. Lá estava José estava lá, e diz a Bíblia que José foi caluniado, foi difamado, e depois foi colocado na prisão, permaneceu na prisão. Alguém que saiu da prisão disse que iria se lembrar de José, mas não se lembrou. José continuou esquecido na perspectiva humana, mas diz o texto que José foi o homem que Deus usou para livrar não somente seus irmãos, não somente o seu povo, mas toda aquela nação da fome do Egito. Você que está sendo caluniado, difamado, aprisionado, injustiçado, fica tranquilo. Embora você seja tentado a acreditar que Deus deixou de ser soberano, porque a soberania dele não está caminhando na linha reta, fica tranquilo, porque nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. A Bíblia diz que José se tornou governador do Egito, ou seja, você precisa acreditar, meu irmão, você precisa crer que embora a sua história de vida tenha começado sem pé, sem cabeça, embora a sua história de vida tenha começado sem perspectiva melhor, ainda assim, o final dela ainda não chegou. A Bíblia diz que Deus transformou na vida de José toda maldição em bênção, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Quer outro exemplo? Tem gente que é muito exigente, né? Vou dar outro exemplo. Uma vez por ano, todo judeu precisava reunir suas mulheres, seus filhos, e ir até uma cidade prestar culto, sacrifício. E diz a Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que lá estava Eucana, com as suas duas mulheres, Ana e Penina. Ana era estéril, porque o Senhor havia deixado Ana estéril. Penina tinha dado filhos para Eucana. A Bíblia diz que Eucana amava Ana, dava porção dobrada. Sendo que, nesse ritual, todos os anos, Penina mangava de Ana. Zombava, porque Penina tinha dado filhos para Eucana, e Ana ainda não tinha dado filhos. Que Deus soberano é esse, que se contenta com uma serva de coração amargurado, ficar sendo humilhada pela outra mulher de seu marido? É o mesmo Deus que está sentado no alto e sublime trono. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ana queria ter um filho. O Senhor havia deixado estéril. Quando Ana faz o voto, quando menos espera, lá vem Samuel. Ana queria ser mãe. Deus olha para o ano seguinte: você quer ser mãe, mas espera, a minha soberania não caminha em linha reta, fica tranquilo. Ah, mas Penina tem muitos filhos, fica tranquilo, o seu filho não será mais um filho para Eucana. O filho que sairá do seu ventre será o maior profeta de Israel, fica tranquilo. Você vai ser mãe de Samuel. Outro exemplo, eu dou, Jesus. Soberania de Deus não caminha em linha reta. Olha que coisa interessante.
Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não é Deus, irmãos? Sim ou não? Jesus é Deus? Então para que ir para aquela cruz? Ele tinha poder para descer daquela cruz? Sim ou não? Claro que tinha. Mas a soberania de Deus não caminha em linha reta. Deixa-se cumprir. Porque tem o seguinte, olha aqui. Fica tranquilo. Quando eu estiver naquela cruz, a minha morte não será morte. A minha morte será vida. A minha morte não vai representar a derrota dos meus discípulos. A minha morte vai assegurar a vitória dos meus discípulos. Irmãos, eu li um comentarista certa vez que ele dizia que naquele momento da cruz, quando a terra escurece, o reino das trevas... tem gente que fica assim, Satanás deve ter comemorado. Comemorado? Aquele sacrifício da cruz foi a evidência real da suprema derrota de Satanás. A Bíblia diz que ele foi derrotado, ele foi pisado. Aliás, Romanos diz que Deus pisa a cabeça do diabo pelos pés da igreja. Que Deus soberano! E essa soberania, ela é absoluta. Ninguém pode tomar dele. Ninguém pode fazer um manifesto para tentar pedir o impeachment dele. Não tem como ele se levantar do trono. O trono é dele. Ele está sentado num alto e sublime trono. Segundo lugar, a respeito da soberania. Deus é soberano. Agora tem o seguinte, por ele ser soberano, olha para cá, preste atenção, Deus vai falar com você. Por ele ser soberano, nunca coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Diz amém, irmão. Nunca coloque um ponto final onde Deus colocou. Ele é soberano. Se está vírgula, vírgula. Não tente acabar a frase. 2 exemplos rápidos. Senhor, quem pecou? Este ou os pais deste, para que ele nascesse cego? Jesus assim, eu não botei ponto final, eu coloquei vírgula. Nem ele, nem os pais. Ele nasceu cego para que a glória de Deus pudesse ser manifestada. Passe a ver. Estou vendo. Outro exemplo. Lázaro já está 4 dias sepultado. Jesus chega e a irmã de Lázaro se apressa para dizer, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não coloque ponto final onde Deus colocou vírgula. Minha filha, eu não coloquei ponto final, é uma vírgula. Mas já tem 4 dias. Não tem problema, é uma vírgula. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, venha para fora. Não coloque ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Essa fase na sua vida é uma vírgula. Não acabou. Existem mais palavras no poema da sua vida. Ainda não é o ponto final. Não é. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e não foi capaz de subir à mente humana, aqui ó, está depois da vírgula, é o que Deus preparou para aqueles a quem Ele ama. Terceiro aspecto da soberania de Deus, nunca coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula, e terceiro, nunca coloque uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Ele é soberano. Se Deus colocou ponto final, meu filho, não tente apagar o ponto final e colocar vírgula, porque você vai se frustrar. Jesus está orando e agora os soldados chegam com Judas. Judas dá um beijo no mestre, o saúda com ósculo santo, e agora os soldados vêm prender Jesus. E Pedrão, sanguíneo, pega a espada e faz uma cirurgia. Corta a orelha de Malco. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, não tente colocar uma vírgula onde eu coloquei em ponto final. Guarda a tua espada. Não tente me livrar. É ponto final, Pedro. Se eu quisesse, eu iria orar e o meu pai iria enviar legiões aqui para me livrar. É ponto final, Pedro. Não coloque vírgula onde eu coloquei ponto final. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não insista no que Deus já colocou ponto final na sua vida. Não insista. Se Deus apareceu, colocou ponto final, pode ser o que for na sua vida, não insista naquilo que Deus já colocou um ponto final, porque senão você vai se frustrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A Bíblia diz nesse capítulo 6 de Isaías que Deus é soberano
Mas a Bíblia também traz uma outra característica. Olha o que continua dizendo o versículo 1. A aba da sua veste enchia todo o templo. Aleluia! Que coisa extraordinária. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste, ou de sua veste, enchia o templo. Presta atenção numa coisa. Deus foi suficiente para encher todo aquele templo. Quer conhecer uma segunda característica de Deus? Quer ter uma visão correta acerca de Deus? O mesmo Deus que é soberano é completamente suficiente. Ponto final. Ele não precisa de ajuda. Aliás, ele não precisa ser socorrido. Ele não precisa ser defendido. Ele é suficiente. Ele dá conta do recado, meu filho. Você pode ficar tranquilo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele é suficiente para fazer todas as coisas na sua vida. A Bíblia diz isso. Não tente ajudar aquele que não precisa da sua ajuda. Você vai perder tempo. Deus é suficiente. Irmãos, o sacrifício já aconteceu. Ontem eu ouvi alguém dizer que um dos sacerdotes religiosos desse tempo, e não deste templo, desse tempo, ensinava que a pessoa precisava devolver o dízimo, aliás, pagar o dízimo para poder pagar o sacrifício que Cristo fez na cruz, como se o negócio fosse parcelado, né? Que loucura! O sacrifício é suficiente. Aqui deixa uma coisa para você vibrar. Aquele sacrifício que aconteceu há mais de 2000 anos na cruz do Calvário, presta atenção, aquele sacrifício ainda é suficiente para resgatar você no tempo de hoje. Não precisa ter um novo sacrifício, não precisamos ter uma nova reforma. O que precisamos é voltar para Deus. O sacrifício é suficiente. Irmãos, o caminho está aberto. Ninguém pode fechar mais o caminho, não existe barricada que impede o seu acesso a Deus. A Bíblia diz que aquele sacrifício foi suficiente para rasgar o véu do alto a baixo e nos abrir um novo e vivo caminho que nos leva diretamente à sala do trono do Pai. O caminho está aberto, o sacrifício foi suficiente. Aliás, o sacrifício é suficiente, o sacrifício sempre será suficiente. Deus é um Deus suficiente. Fico vendo alguns devotos de outros deuses, demiurgos, deuses pequenos, que precisam fazer algumas coisas para poder proteger o seu Deus. Nós não precisamos proteger o nosso Deus. Ele não necessita da sua proteção, porque o mesmo que está sentado num alto e sublime trono e tem todo o poder, é suficiente para fazer todas as coisas. Quero terminar e dizer uma terceira característica. Versículo 3, os serafins proclamavam uns para os outros. 1, 2, 3 e já. Santo, toda a terra está cheia da tua glória. Esse Deus que é soberano, que está sentado no alto e sublime trono, e que é suficiente, porque as abas de sua veste enchiam o templo, esse Deus é um Deus único. Todas as palavras aparecem no singular. Santo, santo, santo é verbo de ligação que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. É o Senhor dos exércitos. Ele é único. E por ele ser único, ele deve ser adorado como um Deus único. Não existe ninguém semelhante ao nosso. Aliás, não existe ninguém que se aproxima do nosso Deus em semelhança. Ele é único. Só existe Ele. Não existe outro. Ele não corre o risco de perder o seu trono, porque não existe nenhum outro Deus além dele. É o que Pedrão diz quando Lucas escreve Atos: em nenhum outro há salvação. Porque debaixo desse céu que cobre a nossa cabeça,
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele é um Deus único, e como Deus único deve ser adorado por nós. Será que eu posso ouvir expressões de adoração daqueles que adoram o Deus único? Ele é um Deus único. Os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. William Barclay, quando faz o seu comentário, ele fala que todos os deuses participam de pelo menos 3 tipos de imortalidade. Eu quero terminar com isso. Em primeiro lugar, para William Barclay, todos sofrem a imortalidade da fama. Por quê? O que é a imortalidade da fama? O seu nome jamais será esquecido por aquilo que você fez. Pastor, mas eu conheço vários outros deuses. Eu conheço o Deus do kardecismo, do candomblé, da umbanda, do espiritismo, porque tem gente que pensa que espiritismo é a mesma coisa, candomblé é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu conheço tantos outros deuses, tantos outros que são chamados de santos, e o Senhor vem dizer para mim que Ele é único? Ah, mas a imortalidade da fama, os outros também têm. O que eles fizeram fazem com que o nome deles também ainda seja lembrado ainda hoje. E é verdade. Buda é lembrado ainda hoje. O Deus dos muçulmanos ainda é lembrado hoje, por conta da imortalidade da fama. O nome jamais será esquecido por aquilo que fez. Ah, pastor, então o senhor não me convenceu. Está no mesmo patamar. Tá bom, vamos para a segunda. Imortalidade da influência. O seu nome jamais será esquecido. Imortalidade da influência, o impacto causado pelo ministério dele na vida de outros, jamais irá morrer. Pastor, o senhor também ainda não me convenceu. Porque se o que esses deuses, que são adorados por outras pessoas de outros segmentos religiosos, se eles são adorados, é porque o que eles fizeram impactou a vida de outros. É verdade. Só que vai chegar um ponto em que nenhum outro Deus será capaz de exercer imortalidade como o Deus que nós servimos. Todos os outros podem ter imortalidade da fama, o nome pode ser lembrado. Todos os outros podem ter imortalidade da influência, ou seja, o impacto causado na vida de outros jamais irá morrer. Mas nenhum outro, a não ser o nosso Deus, é capaz de exercer a imortalidade da presença e do poder. O nome deles pode ser lembrado. O impacto causado por eles pode não morrer. Mas tem o seguinte: o Deus que nós servimos é o único que teve um nome realmente, que impactou, que teve um ministério que transformou, mas o nosso Deus é o único que ainda vive, que está ativo, que ainda se manifesta, que tem poder, que é presente. O nosso Deus é o único que foi, é o único que é o único que a vida continua existindo. Ele é único. Ele é único. Por isso que nós cantamos: ao único que é digno de receber honra, glória, força e poder. Ele é único. Ele é único. Não tem como dividir a glória dele com ninguém. Eu queria que você saísse nessa noite, preste atenção, eu queria que você saísse nessa noite desse santuário tendo uma visão correta acerca de Deus. Deus é soberano, a soberania de Deus é inquestionável. Nada nem ninguém pode tirá-lo do lugar onde ele está. Embora muitos momentos na sua vida as coisas não aconteçam da forma como você desejava que acontecesse. Preste atenção. Mesmo que você não entenda, pastor, eu iniciei essa celebração dizendo que hoje, dia dos pais, tem uns que estão sorrindo, outros que estão chorando. Se Deus é soberano, por que meu pai morreu? Você pode não entender, mas ele sabe o que ele está fazendo, fica tranquilo.
Ele continua tendo domínio na história, o domínio da história nas suas mãos. Ele nunca perde o controle. Não existe ninguém que consiga tirar o domínio da história das mãos dele. É Ele quem governa todas as coisas. Ele é o grande criador de todas as coisas. Esse Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que sustenta todas as coisas pelo seu infinito poder. Ele é suficiente para você. Conhecer Deus, se envolver com Deus, dar a vida para Deus, servir a Deus, significa ter o suficiente para viver e viver bem nessa terra. Quando eu falo de viver bem, não me refiro a você possuir abundância de bens materiais. Prosperidade na Bíblia não é o que esses loucos ficam dizendo por aí. Carro zero, tênis do ano, camisa marca nova, nada disso. Prosperidade na Bíblia, ter Deus como um Deus suficiente, é saber que eu nunca vou padecer necessidade, porque Ele sempre vai se encarregar de suprir todas as minhas necessidades. Esse Deus, Ele é único. Ele não deseja que você divida a sua adoração com mais ninguém. Ele requer exclusividade. Ou Ele é tudo na sua vida, ou Ele não é nada. Ele não aceita ser o segundo. Ele não aceita entrar numa escala de prioridades. Ou Ele é absolutamente tudo, ou Ele não é nada. E se Deus se tornar único na sua vida, a sua adoração a esse Deus será resultado. Porque não existe ninguém que conheça esse Deus único, se envolva com Ele, e que não decida viver intensamente para adorar a presença desse Deus.